Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de leitura e produção de textos acadêmicos. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre a construção, a elaboração de referências bibliográficas com base nas normas da BNT. Então, vamos lá. O que são as referências bibliográficas, tá? Quando a gente produz um trabalho, nós fazemos citações. Podem ser citações diretas, podem ser citações indiretas, né? Então, quando nós fazemos as citações, nós mencionamos o último nome do autor e o ano da publicação da obra. Quando a gente chega lá no finalzinho do trabalho, é hora da gente especificar quais são essas obras. Lá no finalzinho do trabalho, nós vamos construir, elaborar as referências bibliográficas. Ou seja, nós vamos dizer qual o nome do autor, autores, tá? O título do trabalho, vamos informar se é um livro, se é um capítulo de livro, se é um artigo publicado em revista, ano da publicação, o endereço da publicação. Então, lá no fim do trabalho, nós vamos construir as referências bibliográficas. Porém, para construir essas referências bibliográficas, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É justamente o que nós chamamos com base nas normas da BNT. Ou seja, nós vamos construir cada tipo de referência bibliográfica com base nas normas da BNT. E é justamente o que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, vamos lá. Retomando, as referências bibliográficas. Lá no finalzinho do trabalho, todas as citações, todas as obras que nós citamos ao longo do trabalho, nós vamos mencionar, informar os dados autorais, né? É o que nós chamamos de referência bibliográfica. Nós vamos informar autor do trabalho ou autores, título, local de publicação, editora, número da edição, todos esses dados nós vamos informar. Porém, existem uns formatos, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto que eu posso mencionar para vocês é que as referências bibliográficas, elas aparecem em ordem alfabética, tá? Nós sempre vamos começar seguindo a ordem alfabética, colocando essas referências de acordo com a ordem alfabética. Outro ponto que é muito importante, é que essas referências, elas não aparecem justificadas. Geralmente, os trabalhos, eles têm um alinhamento justificado. Porém, quando nós chegamos na parte das referências, as referências, elas não aparecem com o texto justificado. Elas aparecem alinhadas à esquerda. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Eu posso começar dizendo que nós vamos construir as referências. Cada tipo de texto tem um formato. O que é que eu estou querendo dizer? Livro, as referências bibliográficas de livros têm um formato, as referências bibliográficas de capítulos de livros têm um formato, as referências bibliográficas de artigos publicados em revista têm um formato. As referências bibliográficas de trabalhos publicados em congressos têm um outro formato. Então, vamos lá. O primeiro tipo de referência bibliográfica, tá, que nós vamos ver na aula de hoje, são as referências de livros, tá? Como é que a gente faz a referência de livro? Primeiro ponto, nós vamos mencionar o sobrenome do autor, o último nome do autor, em seguida o nome dele, né? Só, no caso, a abreviação, a primeira letra, o título do livro, tá? Cidade da editora, nome da editora e o ano, tá? Olha aqui como fica aqui, ó. Gailano, o último nome dele, vírgula, a letra inicial do primeiro nome, 2 pontinhos, o título do livro, Mulheres, a cidade da editora, Porto Alegre, o nome da editora, LPM e o ano da publicação.
Quando a gente está construindo uma referência bibliográfica de livro, o que fica em negrito é o título do livro, como acontece aqui nessa referência, tá certo? Percebam que o título do livro é Mulheres, então o que fica em negrito é o título do livro, tá? Então vamos lá. Eu tentei fazer essa aula da forma mais prática possível, tá certo? Então vamos lá, vamos tentar fazer uma referência de livros, tá certo? Vamos para a página seguinte, tá? No próximo, nesse slide, tá certo? Tem os dados de um livro do autor Marcos Bagno, né? O título do livro é Dicionário Crítico de Sociolinguística. Então, vamos lá. Vamos fazer essa referência desse livro. Como é que a gente faz? Ó? Primeiramente, a gente pega o último nome do autor. Pega o último nome do autor, Bagno. Vamos lá, ó. Bagno, como é que fica? Ó, tudo maiúsculo, Bagno, tudo maiúsculo, vírgula, o nome dele, Marcos. A gente só vai usar a primeira inicial. Percebam, ó, Marcos Bagno. Eu peguei o último nome, Bagno, a primeira letra do primeiro nome, Marcos. Agora, o que é que vem? O título do livro. Dicionário Crítico de Sociolinguística. Ponto. Qual a cidade da editora? São Paulo. Em seguida, 2 pontos. Qual o nome da editora? Parábola. E qual o ano da publicação? Vírgula. E o ano da publicação. Pronto, está pronto a nossa primeira referência, tá certo? Quando a gente está fazendo referência de livros, o que fica em negrito é o título do livro. Pronto. Está pronta a nossa primeira referência. Vamos continuar. Então, vamos lá. Gente, quando a gente está fazendo referência de livros, tá certo? A gente tem que observar se o título ele tem 2 pontos. Por quê, Silvio? Porque se no título tiver 2 pontos, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos, tá? Como está aqui, ó, nesse livro, ó. Mudanças didáticas e pedagógicas no ensino de língua portuguesa, apropriação de professores. Percebam que esse título, ele tem 2 pontos. Então, o título todo não fica em negrito. Somente aquilo que vem antes dos 2 pontos, tá? Bora repetir, tá certo? Referências bibliográficas de livro. Quando a gente está fazendo uma referência bibliográfica de um livro, tá? Quando a gente está fazendo uma referência bibliográfica de um livro, o que fica em negrito é o título do livro. Então, a gente observa o título. Ó. Tem 2 pontos no título? Não. Então, o título todo fica em negrito. Agora, se o título ele tiver 2 pontos, como é o caso desse daqui, ó, tá vendo? Ó? Só vai ficar em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. E o que vem depois dos 2 pontos não fica em negrito. Então, vamos lá. Aqui, tá certo? Tem uma referência de um livro de Eliana Borges Correia de Albuquerque. Ó, a gente coloca, ó, Eliana Borges Correia de Albuquerque. A gente pega o último nome dela, Albuquerque, fica tudo em caixa alta, e depois só as iniciais dos primeiros nomes. Eliana Borges Correia de Albuquerque, tá? Aqui, ó, título do livro: Mudanças didáticas e pedagógicas no ensino de língua portuguesa. Só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. Em seguida, ó, cidade da editora, Belo Horizonte, o nome da editora, Autêntica, e o ano da publicação. E aí? Vamos fazer?
Aqui, tá? Eu trouxe a referência de um livro de Ingeborg Vilaça-Có, né? E Wanda Maria Elias, né? Ler e escrever, estratégias de produção textual. E aí, vamos lá? Vamos fazer a referência desse livro? Então, vamos lá. Primeiramente, eu pego apenas o último nome do autor ou autores, ó. Ingeborg Vilaça-Có. Eu só vou usar o Có. Vamos lá? Vamos começar, ó. Ó. Depois eu só uso as primeiras iniciais, ó. As letras iniciais dos primeiros nomes. Ingeborg Vilaça. Pronto, percebam. Ingeborg Vilaça-Có. Eu só usei o último nome dela, Có. Ele fica em maiúsculo, tá certo? Tudo em caixa alta. E depois só as letras iniciais dos primeiros nomes. Ingeborg Vilaça. Mas tem outra autora, não é isso? Ó, Wanda Maria Elias. Então, vamos lá. Eu só vou usar o último nome dela, ó, Elias. Wanda Maria Elias. Eu pego o Elias. E depois só as primeiras iniciais. Wanda, eu uso o V. E Maria, o M. Ponto. Terminou o nome das autoras. O que é que vem agora? O título do livro. Ler e escrever. Estratégias de produção textual. Logo em seguida, ó, cidade da editora, São Paulo. Qual o nome da editora? Editora Contexto, tá? Aí, ó, eu coloco Contexto. Em seguida, o ano da publicação, 2009. Desculpa. Pronto, terminou a referência. Agora, vamos ver como é que eu faço com o título. Lembram que quando a gente faz referências bibliográficas de livros, o que fica em negrito é o título do livro. Bora lá, vamos observar o título. Nesse título tem 2 pontos? Tem, ó. Ler e escrever, 2 pontos. Então, ó, quando o título do livro ele tem 2 pontos, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. O restante do título não fica. Fica sem o negrito. E aí? Até aí tudo ok? Vamos ver outro exemplo de referências, tá? De livros. Vamos lá. Aqui, ó, é de um livro chamado Diversidade Textual, os Gêneros na Sala de Aula. Então, ó, esse livro ele é de autoria de Carmim Ferraz Santos, Márcia Mendonça e Mariane Cavalcante. E aí, vamos começar? Ó, eu pego o primeiro nome da primeira autora, eu só vou usar, ó, o último nome dela, Santos. Perdão. Santos, tudo maiúsculo, ou seja, tudo em caixa alta. Depois eu só pego as primeiras letras do primeiro nome dela, ó, Carmim Ferraz. E agora, mas esse livro ele tem 3 autores, então vamos para a segunda autora. Segunda autora, Márcia Mendonça. Eu pego somente ó, o Mendonça, tudo maiúsculo, ou seja, tudo em caixa alta, e depois ó, a primeira letra do primeiro nome dela, Márcia. Em seguida, o nome da última autora, Cavalcante. Eu pego somente ó, o último nome dela, Cavalcante, e a letra do primeiro nome dela, ó, Mariane. Pronto, eu informei o nome dos autores, tá? E agora, o que é que vem? O título do livro. Diversidade textual, os gêneros na sala de aula. Depois do título do livro, o que é que vem? A cidade da editora, 2 pontos. Depois, ó, o nome da editora, Autêntica. E logo em seguida, vírgula, e o ano da publicação da obra. 2007. E aí? Mais uma vez, ó, quando a gente está fazendo referências bibliográficas de livro, o que fica em negrito, tá? O que fica em negrito é o título do livro.
Se o título do livro não tiver 2 pontos, o título como um todo fica em negrito. Agora, se no título tiver 2 pontos, só fica em negrito aquilo que vem antes do título. Então, ó, está aqui, ó. Esse título tem 2 pontos? Tem. Então, ó, fica em negrito apenas o que vem antes dos 2 pontos. E aí, deu para entender, gente? Vamos ver outro livro, para a gente praticar mais um pouco. Então, vamos lá, vamos continuar, tá? Aqui eu trouxe um livro, né? Produção de textos na escola, né? Reflexões e práticas no ensino fundamental. Esse livro, ele é de autoria de Thelma Ferraz Leal, Ana Carolina Peruzzi Brandão, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a referência desse livro. Vamos lá. Primeira autora, Thelma Ferraz Leal. Eu só vou usar o último nome dela, completo, ó, Leal. Tudo maiúsculo, ou seja, tudo em caixa alta. Depois, ó, Thelma Ferraz. Pronto. Eu só usei a letra inicial dos primeiros nomes dela. Tem outra autora, não tem isso? Aí eu coloco, ó, ponto e vírgula. Aí, ó, qual o último nome da outra autora? Brandão. Então, ó, eu vou usar só o Brandão. Tudo em maiúsculo, tudo em caixa alta, tá? E depois só as primeiras letras iniciais dos primeiros nomes dela, tá? Ó, Ana Carolina Peruzzi. Pronto. Agora, ó, o que é que vem? O título do livro. Produção de textos na escola. Reflexões e práticas no ensino fundamental. Em seguida vem o quê? A cidade da editora. Logo em seguida, ó, 2 pontos. O nome da editora, autêntica, vírgula, e o ano da publicação. Em se tratando de livros, o que fica em negrito é o quê? O título do livro. Tem 2 pontos? Tem 2 pontos, tá? Então, ó, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. Pronto. Terminou a nossa referência bibliográfica desse livro. E aí? Espero que tenha dado para entender, tá? Percebam que aqui nós vimos as referências de livros com até 3 autores, né? Mas muda alguma coisa quando o trabalho ele tem mais de 3 autores? Muda sim. Eu não sei se vocês lembram que quando a gente teve a aula de referência, perdão, a aula de citações, a gente viu que quando a gente faz a citação de até 3 autores, a gente menciona o último nome desses 3 autores, né, na citação. Quando o trabalho ele tem 4 autores, de 4 autores em diante, 4 autores, 5 autores, enfim. Quando esse trabalho ele tem mais de 3 autores, a gente menciona apenas o primeiro nome, o sobrenome do primeiro autor acompanhado da sigla et al. A mesma coisa vai ser aqui nas referências, ó. Quando o trabalho, tá, ele tem mais de 3 autores, a gente menciona apenas os dados do primeiro autor. Em seguida, a gente coloca a sigla et al, que quer dizer e outros, tá? Percebam esse livro aqui, ó. Esse livro, Produção Escrita, Trabalhando com Gêneros Textuais. Percebam que ele tem, ó, um autor, 2 autores, 3, 4, 5, 6 autores. É necessário eu mencionar os dados desses 6 autores nas referências? Não. Eu vou pegar apenas os dados da primeira autora, Maria da Graça Costa Val. Então, ó, vamos lá? Maria da Graça Costa Val. Então, ó, eu coloco apenas o último nome dela, Costa Val,
Depois, ó, Maria das Graças. E, para mencionar os outros 5 autores, eu coloco essa sigla, et al., que quer dizer e outros. Em seguida, o título do livro, cidade da editora, o nome da editora e o ano da publicação. E, mais uma vez, em se tratando de referências de livros, o que fica em negrito, tá? É o título. Observar se o título ele tem 2 pontos. Se no título não tiver 2 pontos, o título todo fica em negrito. Mas, se o título tiver 2 pontos, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, nós vamos nós vamos fazer as referências de capítulo de livros, tá? Quando a gente faz um trabalho, nós podemos tanto citar, fazer a referência de algum livro, ou então nós podemos citar algum trabalho de capítulo de livro. E aí? Quando chega lá no final, nós vamos ter que fazer as referências. Então, nós vamos ter que fazer as referências de capítulos de livro. Como é que a gente faz a referência de capítulos de livros? É um pouquinho mais complicado, tá certo? Não é mais trabalhoso. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos mencionar os dados do capítulo do livro. Aí começa, ó, o autor, tá? Clécio Bunzen, eu menciono apenas o último nome, Bunzen, Clécio. O título do capítulo do livro, a gente coloca o título do capítulo do livro. Em seguida, a expressão in, quer dizer em, né? Em seguida, os dados dos autores, ó. Os autores do livro. Em seguida, o título do livro. Em seguida, o nome, a cidade da editora, Belo Horizonte, o nome da editora, o ano da publicação e, no finzinho, a página inicial do capítulo e a página final, tá? Em se tratando de capítulos de livros, o que é que fica em negrito? O título do livro. Aí vocês vão ter que observar aquele mesmo esquema. O título do livro tem 2 pontos? Se não tiver 2 pontos no título, então, ó, o título por completo fica em negrito. Agora, se no título do livro tiver 2 pontos, como é o caso desse daqui, ó, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas referências de livros para nós fazermos. Vamos lá. Esse primeiro capítulo de livro que nós vamos fazer a referência é um capítulo de livro de autoria de Luiz Antônio Marcuschi, e ele foi publicado no livro de Ângela Paiva Dionísio, Ana Raquel Machado e Maria Auxiliadora Bezerra. Então, vamos lá. Em se tratando de capítulo de livro, a gente sempre começa com os dados do capítulo. Então, vamos lá. Ó. Eu começo. Ó. Como é o nome do autor do capítulo? Luiz Antônio Marcuschi. Aí eu coloco, ó, Marcuschi. Tudo maiúsculo, tá? Em caixa alta. Faz as primeiras letras dos nomes iniciais. Luiz Antônio. Em seguida, o título do capítulo. Tá? Agora, ó, vem aquela expressão in, que significa em. Aí, agora, eu vou informar os dados dos autores dos livros. Aí, vamos lá. Primeira autora, Ângela Paiva Dionísio. Aí eu coloco, ó, Dionísio. Último nome dela, maiúsculo, tá certo? Ângela Paiva. Tem outras autoras? Tem. Eu coloco, ó, ponto e vírgula.
Segunda autora, Ana Raquel Machado. Eu pego apenas o último nome dela, Machado, tá? Ana, ponto. Raquel, ponto. Tem outra autora? Tem. Maria Auxiliadora Bezerra. Eu uso apenas o Bezerra. Maria Auxiliadora, ponto. E agora, o que é que vem, Silvio? O título do livro. Qual o título do livro? Gêneros textuais e ensino. Em seguida, a cidade da editora. Em seguida, o nome da editora e o ano da publicação. E, por último, a numeração a página inicial do capítulo e a página final. Silvio, em referências de livro, em referências de capítulos de livro, o que é que fica em negrito? O título do livro. A gente observa, ó, o título do livro está aqui, Gêneros Textuais e Ensino. Tem 2 pontos? Não, não tem 2 pontos. Então, ó, fica tudo em negrito. Vamos fazer outra referência? Pronto. Aqui eu trouxe um capítulo de livro de Thelma Ferraz Leal, Kátia Leal Reis Melo, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente começa essa referência? Primeiro, informando os dados do capítulo. Aí, vamos lá. Qual o nome da primeira autora? Thelma Ferraz Leal. Então, ó, eu coloco Leal, tudo maiúsculo, depois, ó, Thelma Ferraz. Tem outra autora? Tem. Como é o nome da outra autora? Kátia Leal Reis Melo. Eu pego apenas o último nome dela, ó, Melo, tudo maiúsculo, Kátia Leal Reis. Ponto. E agora, o que é que vem? O título do capítulo de livro, tá? Produção de textos na escola, uma introdução ao tema. Em seguida, a expressão em, que quer dizer em. E agora eu vou colocar, tá? Os dados das autoras do livro. Quem são as autoras do livro? Thelma Ferraz Leal e Ana Carolina Peruzzi Brandão. Então, ó, primeira autora, Thelma Ferraz Leal. Eu uso apenas o último nome dela, Leal, tudo maiúsculo, Thelma Ferraz, 2 ponto e vírgula. Qual o nome da segunda autora do livro? Ana Carolina Peruzzi Brandão. Brandão, ó, Ana Carolina Peruzzi. E agora, o que é que vem, Silvio? O título do livro, ó. Produção de textos na escola, reflexões e práticas no ensino fundamental. Em seguida, a cidade da editora. Em seguida, o nome da editora. Em seguida, o ano da publicação. Página inicial e página final do capítulo. Silvio, é muita informação. Realmente, é muita informação. Mas nós precisamos ver tudo isso, tá? Porque vocês estão no começo de um curso de graduação e vocês vão trabalhar com isso até o final do curso. No final do curso, vocês vão construir a monografia de vocês, né? O trabalho de conclusão de curso, e vocês vão ter que fazer todos esses procedimentos. Então, nós temos que fazer isso, tá? É muita informação? Eu lembro quando eu estava no primeiro período do curso de pedagogia, em 2006,
Quando eu tive essa aula, eu digo, meu Deus, eu nunca vou conseguir memorizar isso. No semestre seguinte, de tanto fazer essas referências, tanto as referências como as citações, você vai memorizando. Vai chegar uma determinada época que você vai pegar o texto e você já vai fazer automaticamente. Você, ou seja, você não vai nem ser preciso consultar algum material com regra. De tanto você colocar em prática nos trabalhos das disciplinas, você já vai fazer automaticamente. Então, vamos continuar. Referências de capítulos de livro. O que é que fica em negrito? O título do livro. Nesse título aqui, ó, Produção de textos na escola, reflexões e práticas no ensino fundamental. Tem tem 2 pontos? Tem 2 pontos aqui, ó. Então, ó, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. Tá certo? Retomando, tá? Referências bibliográficas de livros e referências bibliográficas de capítulos de livros, tá? O que fica em negrito é o título do livro. Nós sempre vamos observar o título. No título tem 2 pontos. Se no título não tiver 2 pontos, o título como um todo fica em negrito. Agora, se no título tiver 2 pontos, como é o caso desse daqui, ó, então, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. E aí? Vamos continuar? Então, vamos lá. O terceiro tipo de referências bibliográficas que nós vamos estudar são as referências bibliográficas de artigo publicado em revista. É o mesmo formato, Silvio? Não, não é o mesmo formato, já é um outro formato. É um pouco parecido, tá? Mas é um outro formato. Então, vamos lá. Quando a gente está fazendo referências de artigo publicado em revistas, tá? Como a gente constrói a referência? O primeiro ponto, ó. Sobrenome, ou seja, o último nome do autor, o nome do autor, o título do artigo, em seguida, ó, nome da revista, os dados da revista, como cidade, número da edição, número de volume, páginas e o ano, tá? Quando a gente está elaborando referências bibliográficas de artigos publicados em revista, o que fica em negrito é o nome da revista. Como assim? Não é o título do livro? Não é o título do artigo? Não. Quando a gente está fazendo referências de artigos publicados em revista, o que fica em negrito é o nome da revista. Vamos lá. Aqui, ó, a referência de um artigo de Emerson de Pietri. Então, ó, o nome do autor é Emerson de Pietri. Eu coloco apenas o Pietri, que é o último nome dele, tudo maiúsculo. Em seguida, Emerson, só a primeira letra. Em seguida, o título do artigo. Em seguida, o nome da revista. Currículo Sem Fronteiras. É necessário eu mencionar o nome Revista Currículo Sem Fronteiras? Não. Você coloca apenas Currículo Sem Fronteiras, tá? Qual? Volume 7, tá? Número 1, as páginas dos artigos. Página 263, página 283. Ano da publicação, 2007, ponto. Termina aqui. Se a revista ela for no formato impresso, a referência termina aqui. Mas, se você teve acesso a essa revista através da internet, aí você vai ter que colocar, ó, disponível em o endereço de publicação do artigo e, em seguida, ó, acesso em 7 de setembro de 2022. Quando a gente for mencionar o mês, a gente só coloca as 3 primeiras letrinhas do mês. Silvio, tudo isso é necessário? É, tudo isso é necessário. São normas
e são exigências do mundo acadêmico. Então, todas as vezes que vocês forem fazer um trabalho, vocês vão ter que fazer essas referências e elaborar as referências de acordo com o formato de cada um. Vamos lá? Vamos fazer uma referência bibliográfica de um artigo publicado em revista. Aqui eu trouxe os dados de um artigo, né, da professora Carmi Ferraz Santos. Foi publicado na revista Educação Temática Digital. E aí, vamos lá? Primeiramente, o nome da autora, tá? Então, ó, Carmi Ferraz Santos. Eu vou usar apenas o Santos, tudo maiúsculo. Carmi Ferraz, tá? Em seguida, o título do artigo. Em seguida, tá? O título do artigo. Aí, ó, o nome da revista. O nome da revista é Revista Educação Temática Digital. Eu não preciso colocar Revista Educação Temática Digital. Então, ó, eu só coloco, ó, Educação Temática Digital, tá? Em seguida, vírgula, qual a cidade? Campinas. Em seguida, qual o volume? Tá? Em seguida, qual a página inicial e a página final? E, em seguida, o ano da publicação, 2002. Se essa revista ela for impressa, a referência termina aqui, tá? Agora, essa revista, ela não é no formato impresso, ela é da internet, ou seja, eu tive acesso através do endereço da internet. Então, ó, é preciso fazer isso, ó. Disponível em, logo em seguida, ó, o endereço de publicação, ponto, aí, ó, acesso em. Vamos supor que eu tenha acessado esse artigo hoje. Então, eu coloco, ó, 29 de dezembro, as 3 primeiras letras, ponto, o ano, 2022, ponto. Em se tratando de referências de artigos publicados em revista, o que fica em negrito é o nome da revista. Muitas pessoas erram nessa referência, por quê? Porque elas pensam que é o título do artigo. Não. Quando a gente está fazendo referências de artigos publicados em revista, o que fica em negrito é o nome da revista, tá? Vamos fazer outra referência. Vamos fazer outra referência. Aqui eu trouxe um artigo que é de autoria da professora Eliana Borges Correia de Albuquerque, professor Arthur Gomes de Moraes, Andréa Brito Ferreira. Tá? Então, vamos lá. A gente começa informando os dados dos autores. Primeira autora, Eliana Borges Correia de Albuquerque. Eu só vou usar o Albuquerque completo. Ó. Albuquerque, ó, Eliana Borges Correia. Tem outro autor? Tem. Segundo autor, Arthur Gomes de Moraes. Eu só vou usar o Moraes. Moraes, tudo maiúsculo. Arthur Gomes. Tem outra autora? Tem. Andréa Brito Ferreira. Eu só vou usar o último nome dela, ó, Ferreira. Andréa Brito. Vamos lá. Em seguida, o título do artigo. Perdão.
o título do artigo, logo em seguida, o nome da revista, Revista Brasileira de Educação. Aí vocês podem perguntar, mas Silvio, você não falou que não precisava colocar o nome revista? Sim, vamos supor, revista Encontros de Vista. Quando eu for fazer a referência, eu só coloco apenas Encontros de Vista. Mas existem algumas revistas que elas têm essa nomenclatura. Revista Brasileira de Educação, Revista Brasileira de Educação Especial, Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Só nesse caso, quando o nome é Revista Brasileira de Educação Especial, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Revista Brasileira de Psicologia Cognitiva. Então, apenas nesse caso é que eu vou colocar o nome revista. Nos demais, não, tá certo? Aqui, ó, em seguida do nome da revista, o dado do volume. Em seguida, a página inicial e a página final. E, em seguida, o ano da publicação. Ponto. Silvio, onde é que eu encontro esses dados? Número, volume, página inicial, página final. Você vai encontrar todos esses dados no artigo. Na maior parte dos artigos, lá no rodapé, tá? Ou seja, lá no finzinho da página, na parte de baixo, vem informando esses dados. O número do artigo, o volume, a página inicial e a página final, tá certo? Então, vamos lá. Silvia, a referência termina aqui? Não. Se fosse um artigo de uma revista impressa, terminaria aqui. Mas é de uma revista digital, online. Então, ó, eu coloco ó, disponível em, dois pontos. Logo em seguida, ó, o endereço, tá? Agora, ó, acesso. A data do acesso. Acesso em. Qual é a data? Vamos supor que eu acessei no dia 13 de novembro. Aí eu coloco ó, 13 novembro, ponto. Tá? As 3 primeiras letras do nome do mês. Acesso 13 de novembro de 2022. Mais uma vez, quando a gente está fazendo referências bibliográficas de artigos publicados em revista, o que fica em negrito ó, é o título do artigo. Então, eu coloco em negrito. Ó, Revista Brasileira de Educação. Está pronta a nossa referência bibliográfica de artigo publicado em revista. E aí, vamos continuar? Um tipo de trabalho que a gente também pode citar são os trabalhos publicados em anais de evento acadêmico. O que é isso, Silvio? Quando a gente vai para um congresso, algum seminário, tá? Há alguns trabalhos que são apresentados no formato de comunicação oral em alguma sala, ou então trabalhos que são apresentados no formato de pôster, tá? Então, quando o evento termina, esses trabalhos que foram apresentados, né, o trabalho completo é publicado. Pode ser publicado na internet, pode ser publicado em CD, em DVD ou até em livro impresso. Essa publicação de todos os trabalhos que foram apresentados naquele congresso é o que nós chamamos de anais de evento. Esses trabalhos podem ser citados dentro de um trabalho acadêmico? Podem, eles são válidos a serem citados. Então, vamos supor que você citou um desses trabalhos, não é isso? Então, ó, quando você termina
você pode fazer, no caso, você necessita fazer a referência. Como é que a gente faz a referência? É bem parecido. Ó. Último nome do autor, primeiro nome, título do artigo, né? A expressão in, nome do evento, número do evento, tá? O tipo de obra, a cidade, a editora e o ano. Vamos ver como é que fica? Aqui, ó, eu trouxe um trabalho que foi publicado por Alba Maria Perfeito. Então, ó, eu começo, ó. Alba Maria Perfeito, eu só uso o perfeito. Em seguida, Alba Maria. O título do trabalho. O nome do congresso, ó, Primeiro Congresso Latino-Americano de Professores de Língua. O ano. A cidade. Tá, ó. O título, ó, Anais do Primeiro Congresso Latino-Americano de Professores de Língua, a cidade novamente, a editora e o ano. E em seguida, ó, se foi disponível, se você teve acesso através da internet, aí você menciona o link. E aí? Vamos fazer? Aqui, tá? Eu trouxe um trabalho que ele foi publicado, né? Enfim, no Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Então, ó, os nomes dos autores, tá? Então, vamos lá. Eu pego o último nome dos autores. Então, vamos lá. Primeiro autor, Ivanildo Félix da Silva Júnior. Silva Júnior. Aí, ó, Ivanildo Félix. Tem outro autor? Tem. Silvio Profílio da Silva. Aí, ó, eu pego, ó, Silva, tudo maiúsculo. Silvio Profílio. Tem outro autor? Tem. Mariane Cavalcante. Aí eu coloco, ó, Cavalcante. Mariane. Ponto. Mencionei o nome dos autores? Mencionei. Agora, ó, vem aí, ó, o título do trabalho, multiletramentos e multimodalidade discursiva, o ensino da leitura sob uma nova roupagem. Vem em seguida a expressão in, aí, ó, o nome do congresso, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, o ano 2016, Olinda. Aí, ó, em seguida, aí vem o título, ó, Anais do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, o ano 2016, página inicial e página final, tá? Silvio, quando a gente está fazendo a referência de um trabalho publicado em anais de evento, o que é que fica em negrito? Fica em negrito esse título aqui, ó, Anais do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Não é o título do trabalho? Não, não é o título do trabalho. É essa parte aqui, ó. Anais, tá? Do 14º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, tá? Aquele mesmo esquema. Eu tive acesso a esse trabalho de formato impresso? Foi em DVD? A referência terminaria aqui. Porém, tá? Eu tive acesso a esse trabalho em formato digital da internet. Então, ó, disponível em, aí eu coloco, ó, o endereço, em seguida a data do acesso. Acesso em, vamos supor que eu acessei em 20 de julho, aí eu coloco, ó, 20 de julho, as 3 primeiras letras de 2022.
Pronto, está pronta a nossa referência de trabalhos publicados em anais de evento. E aí? Até aí tudo ok? Muita informação, não é? É como eu disse antes, tá? Vai chegar uma época que vocês vão fazer tudo isso automaticamente, tá certo? Então vamos lá. Vamos para o nosso último tipo de referência de obras, tá? Vamos lá. Gente, quando a gente está fazendo um trabalho, a gente pode citar uma monografia que esteja publicada, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, tá? Todos esses trabalhos são válidos a serem citados. E quando a gente faz alguma citação de algum tipo desse trabalho, nós precisamos fazer a referência. E aí, como é que a gente faz a referência, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Monografias de graduação, monografias de especialização, dissertação de mestrado e tese de doutorado, tá certo? Quando elas são publicadas pelo site da universidade ou da faculdade, a gente pode citar. Como é que a gente faz a referência lá no finalzinho do trabalho? Dados do autor ou autores, título do trabalho, depois a gente especifica, ó. É o quê? É uma monografia de graduação? É uma monografia de especialização? Em seguida, entre parênteses, a gente menciona, ó, a categoria do curso. É mestrado em quê? É doutorado em quê? Em educação, em linguística, em psicologia. Logo em seguida, o nome da instituição, da faculdade ou da universidade, a cidade, a quantidade de páginas e o ano da publicação, tá? E aí, vamos fazer. Vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei o exemplo da tese de doutorado da professora Eliana Borges Correia de Albuquerque. E aí, vamos construir a referência bibliográfica, ó. Nome da autora, Eliana Borges Correia de Albuquerque. Eu só vou colocar completo, ó. Albuquerque. Eliana Borges. Eliana Borges Correia de. Qual o título da tese de doutorado? Ó? Apropriação de professores, apropriação de propostas oficiais de ensino da leitura por professores. O caso do Recife, aqui, ó. Em seguida, eu vou mencionar. É uma monografia de graduação? É uma monografia de especialização? É uma dissertação de mestrado? É uma tese de doutorado? É uma tese de doutorado. Então, eu coloco aqui, ó, tese de doutorado. Em seguida, ó, eu informo. É graduação em quê? É especialização em quê? É mestrado em quê? É doutorado em quê? Aí aqui, ó, entre parênteses, eu coloco doutorado em educação. Fecha parênteses, vírgula. Qual o nome da universidade? Aí eu coloco, ó, Universidade Federal de Minas Gerais. Em seguida, qual é a cidade? Ó? Belo Horizonte. Aí eu coloco a cidade, Belo Horizonte. Em seguida, ó, tem quantas páginas? 344 páginas. E qual o ano da publicação? 2002. Silvio, quando a gente está fazendo referências bibliográficas, monografia, dissertação de mestrado ou tese de doutorado, o que fica em negrito é o título do trabalho. Aí aquele mesmo esquema, vocês vão observar. No título tem 2 pontos. Se no título não tiver 2 pontos, o título todo fica em negrito. Mas, se caso tiver 2 pontos, só fica em negrito o que vem antes dos 2 pontos. No título dessa tese, tem 2 pontos? Tem 2 pontos. Então, ó, só fica em negrito aquilo que vem antes. Tá? Terminou aí, Silvio? Não. Como foi que você teve acesso a essa tese?
Você teve acesso formato impresso ou formato digital? Se você teve acesso no formato digital na internet, aí você vai fazer mais uma vez aquilo, ó. Disponível em... Aí, ó, você coloca o endereço, tá certo? Em que ela está publicada. Acesso em... Vamos supor que eu acessei no dia 27 de janeiro. Eu coloco, ó, 27 de janeiro, as 3 primeiras letras, ponto, e o ano. 2022. Ponto. Terminou aqui a nossa referência. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da aula de hoje. Como eu mencionei algumas vezes ao longo dessa aula. São muitas informações? São. Essa parte de normas da BNT é uma parte que tem muitas informações. E é uma aula extremamente necessária, que vocês precisam ter acesso a essa aula, porque vocês vão utilizar todas essas informações ao longo do curso, tá? Porém, de cara, em uma única aula, vocês não vão conseguir memorizar todas essas informações. Vocês só vão conseguir memorizar todas essas informações ao longo do curso, quando vocês forem fazendo trabalhos e vocês forem fazendo citações, vocês forem fazendo referências. Só assim vocês vão conseguir memorizar. Vai chegar terceiro, aliás, quarto ou quinto período, vocês já vão memorizar grande parte dessas informações. Quando vocês forem fazer uma citação direta ou uma citação indireta, e quando forem construir as referências bibliográficas desse trabalho, né, vocês já vão fazer automaticamente. Mas até lá, vocês vão precisar sempre consultar algum material que informe essas normas. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, tá certo? Podem entrar em contato comigo, ou pelo AVA, tá certo? Chat do AVA, ou então pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Até a próxima aula.